Olá, meus caros estudantes do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unicesumar, a nossa Universidade Sesumar. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a essa que é a nossa segunda aula da disciplina de Gerenciamento ou Gestão de Projetos. Eu sou o professor Tiago Ribeiro da Costa, professor da disciplina também, desta disciplina, da disciplina de Noções sobre a Segurança do Trabalho. E para nós é um grande prazer poder recebê-lo para esta segunda etapa do desenvolvimento dos nossos trabalhos. Dessa vez nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente. No primeiro vídeo vocês viram que nós tocamos direto, 2 horas e meia de muito material de qualidade para a gente discutir sobre a importância da gestão de projetos, mas principalmente em termos de caracterização do que é um projeto, o que é um programa, o que é um portfólio, qual é o perfil do gestor de projetos e se existem normatizações, logicamente, ligadas a esse processo. Nessa aula nós vamos fazer aulas menores, mais fatiadas, né? Geralmente entre 50 minutos e 1 hora cada uma, de modo a podermos trabalhar os assuntos de modo mais cadenciado, de modo mais compreensível, para que vocês tenham acesso a pelo menos 2 ou 3 vídeos por noite de aula, tá? Lembrando que essas aulas de agora, que nós estamos aqui trabalhando, são aulas relacionadas à sexta-feira passada, que foi dia 5, ou melhor, dia 4, desculpem, 4 de setembro, sexta-feira a qual nós, pelo calendário, teríamos aula, no entanto, nós não tivemos, então estamos aqui repondo esse conteúdo para vocês, tá certo? Vamos lá então? Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos por meio aqui da nossa análise sobre a influência organizacional sobre o projeto. Perfeito? Meus caros, na aula passada nós havíamos discutido com vocês toda a situação ligada ao que é um projeto e vocês estão muito bem lembrados que um projeto talvez seja a interface menor em termos de desenvolvimento de alguma ação que seja ou tenha, melhor dizendo, o caráter temporário, um caráter para atingimento de um objetivo específico, ou seja, se trata de uma ação que foge do escopo normal. Acima do projeto, nós temos o programa e a junção dos programas perfaz o portfólio. Isso ficou bem claro para nós. Da mesma maneira, nós entendemos que existem formas de gerenciar tais projetos. Do ponto de vista de estabelecermos o que nós chamamos de escritório de projetos, ou central de projetos, como queiram, ou escritório de gerenciamento de projetos. E nós compreendemos que, dentre as diferentes estruturas, a que mais combina conosco é a estrutura do PMO, Product Management Office, certo? Ou escritório de gerenciamento de projetos, que é um escritório que pode ser coordenado pelo engenheiro de segurança do trabalho, para que ele execute as suas ações em termos de projetos dentro dos mais diferentes setores da nossa empresa, inclusive com grande interação com os nossos sponsors, stakeholders e quaisquer outros atores que interajam nesta causa da execução do projeto, tá? No entanto, nós precisamos compreender que não é somente, ou melhor, não há somente uma influência do gestor de projetos para com a empresa. Não há somente uma personalidade do projeto que é dada pelo engenheiro de segurança do trabalho e aplicada sobre a empresa. Nós precisamos também compreender qual é a personalidade da empresa. Quais são os atributos, requisitos, missão, visão e valores da empresa que influenciam na execução dos projetos. Por isso que o nosso primeiro tópico da aula de hoje é justamente esse. Qual a influência organizacional sobre o projeto? O que a empresa influencia na execução desse projeto? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, vamos aqui avançar nos nossos slides. Então, nós temos aqui já para lidar com vocês os primeiros pontos, né? Primeiro, as culturas exclusivas das organizações se manifestam de diferentes formas, incluindo, mas não se limitando a visões compartilhadas, valores, normas, crenças e expectativas. Perfeito? Além disso, as políticas, métodos e procedimentos, as visões, não viões, tá? Visões das relações e autoridade, e a ética do trabalho e também as horas do trabalho.
tá? Então todos esses elementos que estão aparecendo para vocês neste instante na tela são elementos que nos ajudam a compreender de que maneira que nós podemos compor o nosso projeto. Da mesma forma que eu, como projetista, como gerente de projetos, eu posso executar um determinado projeto sob um determinado conjunto de valores e normas, que são normas pessoais, eu preciso também verificar quais são as normas e valores que a empresa agrega ao projeto, para que o projeto de fato tenha a cara da empresa, a cara ética, os valores morais, os costumes e tudo aquilo que é praticado dentro destas empresas. Ademais, nós precisamos saber, dentro de uma organização, né, quais pessoas na organização são deliberantes, quem que manda, quem que pode ordenar ou influenciar acima do nosso projeto e trabalhar com elas para influenciar o sucesso do projeto. O que nós queremos dizer com isso? Basicamente, é função do gerente de projetos encontrar os formadores de opinião. Nós já dissemos isso nas aulas anteriores, mas é importante a gente reforçar. É função do engenheiro de segurança do trabalho encontrar dentro do conjunto de trabalhadores quem é o trabalhador ou trabalhadores que são responsáveis por formar opiniões e transmitir opiniões de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais acertada. Existem diversos casos que apontam para profissionais terem mais nível de sucesso quando a informação é repassada de profissional para profissional. Então nós precisamos agregar ao nosso time tais pessoas com essas capacidades, com essas técnicas, pessoas mais bem aceitas em seu grupo, né? Ou seus grupos, dependendo das diversas interfaces que existam por lá, né? Ademais, vamos à frente. Temos ali a estrutura organizacional, não é? Os projetos fazem parte das organizações que podem estar estruturadas de acordo com. Essas são as estruturas que nós temos aqui para falar, tá? Temos aqui o CEO, que é hoje atualmente chamado de dono da empresa, diretor da empresa, o manda-chuva, assim podemos dizer, né? E nós temos os nossos gerentes operacionais. Lembram-se deles? Os gerentes operacionais, por exemplo, gerente de produção, gerente financeiro, gerente de RH, eles coordenam a sua equipe de pessoal, que está logo abaixo deles em termos de organograma. Agora, quando nós falamos sobre um coordenador do projeto, o coordenador geralmente ele aparece aqui como o staff do CEO da empresa, o staff da diretoria, dos mais altos escalões. Quando nós temos uma estrutura como essa que vocês estão vendo em tela, geralmente a estrutura organizacional de certa maneira, é uma estrutura fraca, porque ela não permite a entrada de algum projeto ou a execução de algum projeto. Ela só permitirá a execução de algum projeto a partir do momento em que nós mudamos a matriz organizacional dessa empresa. Agora, professor, como que nós podemos proceder a essa modificação? Podemos pensar na estrutura organizacional de uma empresa orientada a projetos. A empresa anterior era orientada a funções. Esta empresa que vocês estão vendo é orientada a projetos. Por quê? Nós temos ali gerentes de projetos distintos que interagem com suas respectivas equipes, profissionais efetivos, né? Neste caso, quando a gente tem uma empresa que é orientada a projetos, a gente considera que o enfoque principal da empresa é o próprio projeto. Gerentes de projeto têm autoridade máxima sobre o projeto, o que é diferente quando nós temos uma empresa que é vocacionada para atendimento de funções. Além disso, os recursos da organização são destinados ao projeto e ao esforço do projeto. Os integrantes da equipe trabalham no mesmo local físico e a lealdade é cultivada em torno do projeto, mas não em torno do gerente funcional. O que nós queremos estabelecer aqui para vocês, pessoal, que eu considero muito importante aqui na nossa análise? Nós temos dois extremos aqui. A empresa que é vocacionada para o lado mais funcional, que é a empresa do slide anterior, que nós vimos aqui, vamos até posicionar para vocês novamente. Essa empresa que nós estamos mencionando, essa que vocês estão vendo aqui agora é uma empresa vocacionada
a funções. E que o coordenador do projeto ele está entrando junto aqui ao CEO. Mas muitas vezes, dada essa estruturação, o coordenador do projeto ele não consegue, de certa maneira, estabelecer um enfoque sobre o projeto em si, porque cada prioridade desses distintos gerentes está dentro da sua respectiva área. Este cuidando da produção, este cuidando da área financeira e este cuidando dos recursos humanos. Já quando nós temos uma empresa focada na questão da orientação a projetos, tudo que ela executa é projeto. Então este é um outro extremo. Não quero dizer com isso, pessoal, que esse tipo de organização seja melhor. Até porque dificilmente nós vamos encontrar empresas que são vocacionadas a projetos ou que operem as suas ações exclusivamente para projetos. Até porque se nós pensarmos sobre uma empresa que é tocada exclusivamente por projetos, o próprio trâmite de se trabalhar com projetos vira rotina. E nós aprendemos nessa disciplina que nada que é rotina se encaixa como um projeto. O que foge do escopo do ordinário, o que foge do escopo daquilo que é corriqueiro é chamado de projeto. Se eu trabalhar somente com projetos, eu tenho resultado, mas aí eu não posso dizer que eu estou gerenciando projetos, eu estou gerenciando rotinas que são feitas por projetos, ok? Então, nós devemos procurar algumas questões que nos permitam analisar a empresa sobre 3 enfoques distintos, que é a estrutura organizacional matricial. A estrutura matricial que nós chamamos de fraca, a estrutura mista e a estrutura forte. O que vocês estão vendo é uma estrutura organizacional embasada na matriz fraca. Por que que ela é fraca? Porque nós estamos aqui trabalhando muito ainda com funções. Aqui nós temos os nossos gerentes de produção, financeiro e RH, e aqui embaixo o coordenador do projeto, que está isolado aqui, ele orienta pessoas que ao mesmo tempo estão trabalhando as suas funções para o projeto e para os seus gestores. Deste modo, eu não tenho uma organização que esteja plenamente focada no projeto em si, percebem? E muito menos focada nas funções em si. Então essas pessoas, elas podem ser sobrecarregadas. Porque eu vou tentar interagir um projeto com estas pessoas estas que tudo bem, elas podem estar em departamentos diferentes, estar em gerências diferentes, responder a gerentes diferentes. Mas quando nós estamos falando entre prioridade funcional e prioridade de projeto, muitas vezes a prioridade funcional é mais relevante, porque dela pode depender o emprego daquele funcionário, percebem? Então aqui nós temos uma estrutura chamada de matricial fraca, porque nós estamos começando a sair de uma estrutura que é voltada às funções e tentando chegar numa estrutura chamada de projetizada. Já a próxima estrutura, aqui nós já temos uma pequena mudança, que nós chamamos de estrutura organizacional matricial balanceada. Por que balanceada? Vejam que aqui nós temos algumas estruturas da questão do projeto em si. O projeto ele já está interagindo melhor com a estrutura da empresa como um todo. E neste caso, os gerentes do projeto passam a ter autoridade com tempo integral. Na estrutura anterior, o gerente de projeto ou coordenador do projeto, ele não está ligado essencialmente ao seu projeto. Só voltando aqui na estrutura anterior, vejam que aqui a nomenclatura é de coordenador de projeto. É muito diferente falarmos sobre coordenador e sobre gerente de projetos. O coordenador ele divide a sua atenção. Ele está coordenando um determinado projeto, ele responde por esse projeto, no entanto ele não está full time naquele projeto, percebem? Ele pode ser algum gerente, por exemplo, o gerente de RH coordenando o projeto A, o gerente financeiro coordenando o projeto B. Então, nessas estruturas que nós chamamos de fracas, nós não temos uma dedicação 100% do coordenador, que dirá
do pessoal envolvido, né? Então não é uma estrutura recomendada. Agora, quando a gente chega na estrutura matricial balanceada, o gerente do projeto, aliás, até muda o nome, né? Gerente do projeto, ele já está se dedicando full time ao exercício do seu projeto. Agora vejam, pessoal, que essa questão de gerente de projeto, tem muitas pessoas que acham que isso não é exatamente uma função dentro de uma empresa. E muito pelo contrário, se trata realmente de uma função dentro de uma empresa. É uma função. E por ser uma função, nós precisamos de profissionais que estejam qualificados para o atendimento das demandas dessa função. Deste modo, eu não vou me utilizar, por exemplo, de um gerente de produção para que ele seja também gerente do projeto. Eu vou contratar um profissional específico para gerenciar o projeto e para gerenciar uma equipe que esteja no seu próprio nível. Que ele consiga estabelecer as ações do projeto, o cumprimento de metas, o cumprimento de etapas, dentro do projeto que ele está tocando, dentro do projeto que ele está desenvolvendo. Perfeito? Já dando sequência, nós temos a organização da estrutura matricial forte. Estrutura matricial forte. O que há de diferença entre este esquema que vocês estão vendo e o esquema anterior? Basicamente, nós estamos aproximando a gestão de projetos dos gerentes funcionais. E nós estamos colocando, inclusive, novos gerentes de projetos em níveis superiores. Então, nós temos, neste caso, tanto o gerente do projeto como as pessoas de cada departamento envolvidas full time no projeto. Isso é muito importante, pessoal. Então aqui eu estou ensinando a vocês, que fique claro isso, é importante salientar isso para vocês, que se eu for um gerente de projetos, agindo, né, como gerente de projetos, sendo engenheiro de segurança do trabalho, logicamente, eu serei o profissional responsável por entender a estrutura que a empresa pode me oferecer naquele momento. Na maioria dos casos, muitas empresas sequer reconhecem a importância do gerenciamento de projetos. Mal sabem o que é um projeto. Elas ficam muito focadas na questão da rotina, do que é trabalho mesmo. E principalmente as empresas menores. As empresas que têm menos de 30 funcionários, elas não têm um enfoque muito grande em gerenciamento de projetos. Se elas não têm esse enfoque em gerenciamento de projetos, muitas vezes fica dificílimo, eu diria, estabelecer um projeto de segurança do trabalho dentro daquela empresa. Então, eu vou ter que contar com uma estrutura externa, com profissionais que sejam habilitados a gerenciar projetos e uma equipe própria, para que o projeto chegue pronto para a empresa, para que esse projeto seja executado. O que envolve ônus e bônus, logicamente. O ônus é nós trabalharmos com um projeto que tende a ser formatado de maneira a não caber dentro da missão, da visão e dos valores. Por isso é que nós temos que ter uma atenção toda especial quando o cliente nos contrata, para que nós possamos entender qual a missão da empresa, quais são os valores praticados, qual a visão que a empresa tem em termos de futuro, quais são os costumes desta empresa. Levando-se isso em consideração, então a gente consegue estabelecer toda uma nova diretriz, toda uma formatação de projeto de fora para dentro, mas que combine com a realidade daquela empresa. Se a empresa não tem esse costume de gerenciar projetos, então isso vai ter que vir de fora. Agora, se eu tenho uma empresa da qual já conte com um número grande de funcionários, por volta de 50 funcionários, que já seja departamentalizada ou compartimentada, como queiram, né? Eu tenho departamento financeiro, departamento de RH, departamento administrativo, vários departamentos, com os seus respectivos membros, com os seus respectivos colaboradores. E eu tenho um entendimento de como é o organograma dessa empresa. A partir daí, eu já tenho uma ideia se a estrutura da empresa é matricial fraca, balanceada ou forte. Se ela é fraca, eu preciso criar uma cultura organizacional nova, a começar pelo meu principal stakeholder, que é o meu patrão, o empregador. A partir daí, com os gestores funcionais e, por último, com os trabalhadores, para que eu possa estabelecer uma transformação de matriz, passando das matrizes
mais fracas para as matrizes mais fortes. Passando dessa matriz aqui, onde eu sou meramente um coordenador de projeto, e avançando para uma matriz onde eu, enquanto gerente de projeto, eu já consigo ter uma equipe full-time para trabalhar com o meu projeto, inclusive em níveis muito mais próximos dos nossos colaboradores de diretorias maiores, de seções maiores dentro de uma empresa. Então, é importante que nós saibamos qual é essa estrutura para que nós possamos transformá-la em estruturas melhores. Aqui nós temos uma organização composta, na qual nós temos diferentes tipos de estruturas. Já não se trata tanto de uma gestão com base em matrizes, mas nós temos uma mistura de estrutura forte e estrutura fraca, dependendo aqui da gerência funcional em que eu estou trabalhando, né? E neste caso, a diferença entre esse sistema que vocês estão vendo aqui e o sistema anterior é que nós temos aqui uma gerência de projetos ou um gerente de projetos no mesmo nível dos gerentes funcionais. E da mesma maneira, eu tenho em nível verticalizado a minha gerência de projetos com gerentes de projetos que se encontram em níveis horizontais, com coordenadores de projetos. Então, realmente é uma mistura. Nós temos, então, o gerente de projetos no mesmo nível que os gerentes funcionais. Então, eu tenho aqui, muito provavelmente, um escritório de gerenciamento de projetos. Tenho um subgerente de projetos para cada nível dos departamentos. E tenho ainda coordenadores distintos, de modo que eles conseguem engajar os seus pares para atuar dentro do nosso projeto. Podemos ter profissionais full-time no nosso projeto e podemos ter profissionais de dedicação parcial para que o projeto possa ter o seu andamento. Aqui, para que nós possamos ter um comparativo entre as três estruturas que nós mencionamos, estrutura matricial fraca, matricial balanceada e matricial forte. O que nós encontramos mais no mundo da segurança do trabalho? A estrutura matricial fraca, infelizmente. Até porque as estruturas matriciais balanceadas e estruturas matriciais fortes são encontradas em empresas que têm muito mais funcionários. O que é um cenário, no Brasil, eu poderia dizer, um cenário não muito corriqueiro. A maior parte das nossas empresas é empresa de médio porte, pequeno porte. Então vamos verificar aqui. Considerando o cargo do gerente de projeto. Na matricial fraca, o cargo dele é basicamente de coordenador, de líder ou de executor do projeto. Ou seja, é pouco demais para quem tem uma ambição de colocar um projeto em uma empresa. É muito pouco. Vamos voltar ali. Qual que é o enfoque do gerente de projetos? Ele divide o enfoque entre as responsabilidades do projeto e as responsabilidades funcionais. Então ele não está lá full time. Já quando a gente considera do poder que ele tem, esse gerente de projeto, que poder que ele tem, é uma autoridade e poder mínimos. Basicamente ele vai receber toda a influência empresarial e vai ser limitado por essa influência empresarial. Correto? Qual que é o tempo do gerente de dedicação ao projeto? Parcial. Então somente parcial. Estilo da organização, muito semelhante à organização funcional, que sequer considera a questão de projetos. E, por fim, o gerente de projetos geralmente se reporta a um gerente funcional. Então, em termos mais diretos, o gerente de projetos ele está numa interface organizacional muito baixa, num nível hierárquico muito baixo, o que não lhe dá muitas possibilidades de trabalho, tá? Agora vamos colocar em tela cheia para vocês poderem ver as outras situações. Nós temos ali então a estrutura matricial balanceada. Neste caso, o cargo de gerente de projetos é o mesmo da estrutura matricial forte. Então, se eu sou engenheiro de segurança do trabalho com uma estrutura matricial balanceada ou forte, eu exerço minha função como gerente de projetos.
Já o enfoque do gerente de projetos aqui na matricial balanceada é o projeto e a sua execução, assim como na matricial forte. Eu tenho total enfoque para o desenvolvimento do projeto que nós pretendemos, que nós planejamos. Logo na sequência, poder do gerente de projeto, equilíbrio entre autoridade e poder, enquanto que na estrutura matricial forte eu tenho autoridade e poder totais. Mas por quê? Porque nessa estrutura matricial forte que nós estamos falando, eu me reporto, se eu sou um gerente de projetos ou coordenador de projetos, eu me reporto ao, podemos dizer, diretor de projetos, que eu tenho gerentes em vários níveis, enquanto que na matricial balanceada eu ainda respondo a um gerente funcional. Vocês viram na estrutura matricial balanceada que eu ainda estou um nível abaixo dos gerentes funcionais, enquanto que na estrutura matricial forte eu estou, enquanto diretor ou gerente de projetos, alinhado aos demais gerentes funcionais, o que me concede o mesmo nível de poder e o mesmo nível de autonomia. A disponibilidade de tempo para a estrutura matricial balanceada e forte é integral, enquanto que o estilo da organização, quando a gente fala sobre a matricial balanceada, ela é um misto dos dois mundos, enquanto que a matricial forte é muito semelhante à organização estruturada por projetos, que foi aquela que nós demonstramos a vocês como sendo a situação extrema, onde tudo o que a empresa faz é por projetos. Aí vocês podem me perguntar até, mas professor, você acredita que uma empresa que tem ali as suas operações mais comuns no ramo da segurança do trabalho, né? Uma indústria, uma empresa no setor de serviços, uma indústria metal-mecânica, uma agroindústria, etc, etc, né? Será que ela é capaz de funcionar com uma estrutura totalmente focada em projetos? Eu diria para vocês que, infelizmente, não é possível. É como eu disse, a característica das empresas às quais nós trabalhamos, na verdade, elas têm muito de funcional em sua gestão. Eu preciso ter um gestor de RH, eu preciso ter um gestor financeiro, preciso ter um gestor operacional, porque nós trabalhamos com fabricações, seja de peças, de elementos técnicos, de materiais, quaisquer produtos que demandam uma produção quase que serializada, percebem? Então eu tenho que ter rotinas. Aliás, a própria segurança do trabalho é feita por rotinas. Se vocês observarem, quando nós falamos lá nas caldeiras, vasos de pressão, que eu preciso ter permissão para o trabalho, que eu preciso ter capacitação para trabalhar com uma caldeira do tipo A, ou seja, tem toda uma rotina, um trâmite, diretrizes as quais nós precisamos seguir. O que excede a isso pode ser considerado como um projeto. Podemos afirmar da seguinte maneira: uma CIPA, por exemplo, ela tem os seus atributos definidos pela NR5 e ela precisa cumprir com todos aqueles atributos. Por exemplo, comunicar aos trabalhadores sobre alterações de processos de trabalho, encerrar o trabalho no determinado setor quando é detectada a questão de um risco grave e iminente, também capacitar com relação às principais doenças que existem na nossa sociedade, além das DSTs, cobrar do SESMIT da empresa as estatísticas com relação a acidentes de trabalho. Então, todas essas situações são atribuições delegadas à CIPA, portanto, são rotinas. Agora, se a CIPA vai organizar, por exemplo, um curso fora da CIPAT, um novo curso, um curso que seja ligado à economia doméstica, um curso que seja ligado à saúde mental, que não faz parte do dia a dia de trabalho dessa CIPA, aí sim é um projeto, percebem? Então, as características da própria segurança do trabalho, as quais envolvem muitos protocolos, muitos processos, muitas rotinas, elas não nos permitem trabalhar com uma empresa gerida totalmente por projetos. As empresas geridas totalmente por projetos, elas são muito mais focadas na questão das startups, né, das empresas que trabalham com economia criativa. Todas elas, sim, aí sim,
elas têm essa questão de serem estruturadas por meio de projetos, mas o restante, infelizmente, não. E nós é que devemos transformar a empresa numa empresa matricial fraca, que seria uma empresa de caráter muito tradicional, para uma empresa matricial de caráter forte, na qual nós temos ali a gerência de projetos no mesmo nível das demais gerências funcionais, com o mesmo nível de importância, inclusive. Perfeito? Vamos dar andamento, então? Aqui nós temos algumas atividades para vocês que eu gostaria que vocês pudessem respondê-la, claro, se possível. Vejam lá, a primeira atividade. Qual tipo de estrutura organizacional na empresa na qual você trabalha ou na qual você trabalhou? Ou ainda, a segunda pergunta, né? Existe método de gestão de projetos na empresa que você trabalha ou que você trabalhou? Então são duas perguntas que eu quero que vocês respondam, tá? E como que vocês vão responder? Como se trata de uma resposta muito simples, eu gostaria que vocês respondessem ali nos comentários do nosso vídeo lá no YouTube, tá? Eu vou avaliar aqueles comentários e podem ser comentários até maiores, né? Vejam lá, responda qual é o tipo de estrutura organizacional na empresa a qual trabalho ou trabalhou, dentre essas estruturas que nós elencamos para vocês, e ainda existe método de gestão de projetos na empresa a qual você trabalha, ao qual você trabalhou? Existe algum software que gerencia isso? Pessoal, quando a gente fala em software, a gente trabalha muito com o MS Project, que é um software da Microsoft que nos ajuda a criar projetos, que nos ajuda a estabelecer um cronograma de trabalho, que nos ajuda a estabelecer metas e etapas, que nos ajuda a criar indicadores que sejam palpáveis. Então eu vou demonstrar para vocês mais adiante como trabalhar com o MS Project, que é uma das ferramentas que nós temos. Mas não se trata da única ferramenta, logicamente. Nós temos várias maneiras de gerenciar projetos, inclusive as maneiras mais simples. As mais simples que são ligadas, por exemplo, a fluxograma de ações, que nos dão uma determinação correta de para onde seguir a partir do fluxo das ações que são definidas para serem executadas dentro de um projeto, beleza? Então, vamos dando sequência, vocês vão responder essas questões ali nos comentários do vídeo lá no YouTube, espero que vocês possam responder, porque a partir daquilo nós vamos avaliar as respostas de vocês. Se um projeto é finito, qual é o seu ciclo de vida? Eis então mais um questionamento que é super importante, né? Nós falamos desde a nossa primeira aula, um projeto se caracteriza por ter um tempo determinado, ok? Um projeto se caracteriza por ter um tempo determinado e ainda por ser algo extraordinário, que foge do escopo normal. Essa frase eu venho repetindo para ficar bem marcada mesmo para todos nós, né? Então vamos compreender um pouco sobre o ciclo de vida. E este ciclo de vida aqui, pessoal, ele pode ser fatal para qualquer gestor incapaz de perceber que está na hora de terminar uma ação. E olha que eu já passei por isso, hein? Por isso que eu estou colocando aqui para vocês até mesmo a minha experiência. Vejam que aqui nós temos o início do projeto, né? Nessa parte inicial, quando nós fazemos o compartilhamento do nosso projeto com stakeholders e também com os sponsors. Podemos dizer que nesta fase na qual nós estamos iniciando o nosso projeto, é a fase em que todos estão mais empolgados, todos os atores estão empolgadíssimos para criar o projeto e organizar o projeto. A partir dessa organização, claro, são feitas as planificações, são feitas as verificações em termos de atributos que precisam ser cumpridos. Da mesma maneira, nós vamos observando quais são os limitantes da empresa, principalmente em termos de recursos, e a partir daqui vocês percebem que nós temos uma curva crescente. E aí nós temos a formação em definitivo do projeto, ou do plano, melhor dizendo, de gerenciamento do nosso projeto, de modo que essa é a fase mais interessante do nosso projeto, quando a gente começa a colher os primeiros resultados. Aí todos ficam animados, né? Nossa, esse projeto está sendo bacana, estamos colhendo os resultados, as nossas metas estão sendo batidas, as etapas estão sendo cumpridas. A partir daí a gente chega num platô.
este platô é que não é muito bem encarado pelas empresas, principalmente aquelas empresas que são de caráter mais funcional, as estruturas funcionais das empresas. Por quê? Muitas vezes nós achamos que um projeto é uma nova forma de trabalhar, e não é. Um projeto é só, podemos até dizer, uma forma diferenciada de trabalhar para um objetivo específico. Você vai chegar no platô. Chegou no platô, saiba que a partir dali é encerramento de projeto e acabou. Só que tem muita gente que insiste numa tal fase 2 do projeto, como se houvesse fase 2. E aí, o time que faz o gerenciamento do projeto bem aqui nesta etapa, eles é pego num rabo de foguete, essa expressão que nós usamos, para fazer com que essa curva avance aqui para cima. E não é esse o objetivo. Fazer com que essa curva que está aqui nesse platô avance aqui para cima. Mas isso não foi planificado. Porém, muitas vezes os gestores, principalmente os funcionais, eles querem que a gente faça dessa maneira. E muitas vezes não dá para fazer. Então, na hora em que nós estamos gerenciando projetos nas empresas, é importante que fique muito claro todo o ciclo de vida. Até o ponto em que nós podemos fechar o projeto e arquivar os seus documentos como projeto já executado. Tá? É importante colocar para vocês que quanto mais nós temos o tempo evoluindo aqui na base, aqui na nossa reta X, podemos assim dizer nesse gráfico, nós temos uma ampliação de custos. O nosso custo máximo é quando nós obtemos o maior resultado. E da mesma forma, o nível de auxílio que nós temos dos nossos parceiros também é um nível mais alto. Então a gente não pode esperar mais investimentos porque tudo aquilo que foi previsto para executar aquele projeto já foi cessado, já não há mais fonte de recurso nova para podermos fazer essa curva evoluir aqui para cima, furando aqui o gráfico, percebem? Então um projeto dentro de uma empresa tem que ter um ciclo de vida muito bem definido, senão nós corremos o risco de termos grandes frustrações. Um outro gráfico que é importante para que nós possamos avaliar o ciclo de vida dos nossos projetos é o impacto da variável com base no tempo decorrido do projeto. Mas qual é a variável? O tempo do projeto, neste caso, a influência dos parceiros, os riscos e incertezas. E aqui embaixo, o custo das mudanças. Olha o que eu estava falando há pouco. Se nós temos uma empresa orientada à execução de tarefas, né, uma estrutura mais focada na estrutura funcional e não na estrutura de projetos, quando nós chegamos num determinado ponto em que todos são ali surpreendidos com os resultados do projeto, as pessoas pensam, então deu certo, vamos continuar com as nossas tarefas. Vamos continuar fazendo dessa maneira como se manter as mesmas ações gerasse resultados mais satisfatórios, quando isso não é verdade. Nós temos um conjunto de ações que geram um conjunto de resultados para aquela situação. As ações acabaram, a tendência é fechar o projeto, que isso fique claro. Então, a partir do momento em que nós estamos chegando mais aqui para o final do projeto, qualquer custo de mudança é altíssimo, que não compensa dar prosseguimento a um determinado projeto. Compensa terminá-lo e inserir um novo projeto que pode até dar continuidade ao projeto antigo, mas desde que seja planificado com novas metas, com novas etapas e principalmente com um novo objetivo a ser alcançado. Isso é fundamental para que nós não caiamos numa situação na qual nós temos frustrações por criar remendos no projeto. Isso é a coisa mais horrível do mundo. Já com relação aqui aos nossos parceiros, claro, eles são muito presentes no princípio do trabalho, porque eles precisam assumir as suas responsabilidades planificadas para fazer com que o projeto comece, com que o projeto avance. A partir disso, quando o projeto começa a andar, os riscos, as incertezas se diminuem. Óbvio, a gente está chegando nos nossos resultados. Agora, se nós percebemos que essa curva não decai,
que ela permanece mais alta, aqui nesse sentido mesmo que eu estou colocando com o cursor, percebem? Uma curva mais aberta, mais longeva, é porque o projeto não está dando certo. Existem muitos fatores que estão fora daquilo que nós consideraríamos como normal dentro da nossa planificação de projetos. E isso vai fazer com que os custos fiquem altos, até mesmo a questão das influências dos stakeholders sejam ainda muito presentes, o que pode causar frustrações e um esvaziamento dos projetos. Esse esvaziamento de projetos é uma questão que nós devemos evitar a todo custo, ok? E dando continuidade ainda, nós temos aqui um exemplo para demonstrar para vocês. Um projeto de ciclo de vida, né, bem definido, só que aqui com uma revitalização de uma área que tem 3 fases, ok? E aqui um projeto de construção de uma nova fábrica sobreposta. Na verdade, com fases sobrepostas, não é que a fábrica seja sobreposta, tá? Para ficar bem claro. Então aqui nós temos um projeto de 3 fases, e um projeto sobreposto, tá? Qual é o melhor? Bom, quando a gente fala sobre um projeto de 3 fases, é porque nós temos objetivos muito claros, tá? Nós temos objetivos muito claros que só podem ser obtidos a partir da execução de um conjunto de ações que são planificadas apenas em um projeto. Que neste caso, aqui nós estamos atuando com a fase 1 do projeto, aqui nós estamos renovando, limpando essa área, né? E aqui nós estamos já fazendo toda a parte de terraplenagem, toda a parte de reestruturação daquela área, né? Então a gente sabe, principalmente quando o projeto ele tem sequência, é porque a gente sabe que precisamos planificar adequadamente uma fase, que seria a fase de desconstrução e limpeza do terreno, né? Para instalarmos essa nova empresa, essa nova área, né? Então a gente tem a certeza de que ao fazer essas 3 fases, a gente já está sabendo com grande experiência de que outras fases já serão necessárias e o escopo, pelo menos, dessas novas fases já está pelo menos rascunhado. E aí a gente já vai encaixar, acionando os nossos stakeholders, acionando os nossos sponsors principalmente, para darmos continuidade à fase 2, assim que a fase 1 termina e todos os seus pontos são avaliados, e para darmos continuidade aqui na fase 3, quando a fase 2 já apresenta todos os seus pontos finalizados e devidamente avaliados. Já com relação à questão do projeto de construção da nova fábrica sobreposta, né? Basicamente, aqui nós estamos falando sobre o projeto de construção da nova fábrica, né? Em termos de sobreposição. A sobreposição, neste caso, é quando nós temos uma ideia de que nós temos uma fase do projeto sendo trabalhada, mas que de repente chegou uma nova fase para ser trabalhada. Olha a diferença então. Aqui nós temos uma equipe experiente que lida com os projetos em si, que já sabem que novas fases devem ser trabalhadas, e num segundo momento nós temos aqui nesta sobreposição de fases, aquela inserção de mudanças de projetos, ou seja, eu estou sobrepondo um projeto no outro, e isso pode ser não muito sinérgico. Aqui nós estamos então com uma equipe, um gerenciamento de projetos que pode ser deficitário, mas é uma forma de se fazer, né? Então, aqui nós temos algumas fases de ciclo de vida do projeto e ciclo de vida de gestão do projeto. O projeto é uma coisa, a gestão é outra, são situações distintas, tá? Então nós temos aqui, em termos de roteirização, escolha do elenco, escolha do público, aqui levando-se em consideração um exemplo para filmagem, né, de um determinado filme, de um determinado segmento, de um determinado vídeo. Então eu tenho o roteiro do vídeo, a escolha do elenco que vai participar, as filmagens em si, a montagem desse vídeo, que seria a edição, a composição das músicas que farão parte desse vídeo, a mixagem e o final. Então nós temos aqui
com muita clareza o roteiro e o final. Agora, quando a gente fala sobre o ciclo de gestão do projeto, o ciclo de vida da gestão do projeto, nós estamos aqui falando sobre uma ideia inicial, que eu tenho que ter as entradas, né, as principais entradas, a ideia e a equipe de gerenciamento de projetos. Então já é algo diferente, percebem? Um projeto tem um ciclo de vida que é muito definido pelos itens, metas e etapas que são cumpridos para chegarmos ao produto final. Então o que nós queremos basicamente é o resultado, neste caso é o filme. Já com relação às entradas e saídas do gerenciamento de projetos em si, a gente já pensa um pouquinho diferente. Ele tem um início e tem um fim, muito bem caracterizado. Perfeito. Agora, ideias e equipe de gerenciamento de projetos são o que nós chamamos de inputs. São as entradas do sistema. Então a gente tem que pensar naquilo que o projeto precisa para ser executado. E aqui ao final nós temos as saídas do gerenciamento de projetos. O termo de abertura, a declaração do escopo do meu projeto, a minha planificação, a minha linha de base, o progresso, a aceitação, a aprovação do material e a entrega. E a entrega do projeto em si é produto ou serviço ou resultado. Então, basicamente, as questões aqui mudam. Um gerente de projetos, ele vai estruturar o projeto, que é isso que vocês viram aqui. Ciclo de vida do projeto, ele vai estruturar isso. Agora, quando a gente fala sobre as saídas do gerenciamento de projetos, nós estamos falando sobre os itens que serão resultados não do projeto em si, mas da gestão desse projeto, de modo a fazer com que nós tenhamos documentos que comprovem a linha de ação do nosso projeto em si, que são documentos que devem ficar armazenados dentro de uma gerência de projetos, para gerar o produto, o serviço ou resultado, tá bom? Na verdade, a gente espera que isso seja gerado. Não precisa necessariamente ter todos os itens que se encontram ali, mas no geral são estes os documentos, a gestão do projeto é feita dessa forma, com o termo de abertura, declaração de escopo, até chegarmos aqui à entrega, tá certo? Deste modo, então, nós já estamos chegando a uma origem do projeto, né? Onde nós passamos pela etapa do processo de iniciação. E a etapa do processo de iniciação é justamente encontrarmos quem são os parceiros, termos a ideia, acompanharmos todo o processo de patrocínio dessa ideia, patrocínio do projeto. E a etapa 2 é justamente o processo de planejamento, execução, controle e encerramento, que é feito por meio destes materiais. Então, o gestor de projetos é quem vai criar essa ponte de ligação entre a iniciação, a ideia inicial do projeto, e a etapa 2, planejamento, execução, controle e o próprio encerramento. Deste modo, algumas definições são importantes para que a gente possa discutir aqui com vocês, tá? Dando sequência, o gerenciamento de projetos, então, em termos de ciclo de vida, ele é realizado através da integração adequada. Vejam de quantos processos. 42 processos lógicos de gestão agrupados em 5 grupos de processos. A iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Pensavam que gerenciar projetos era fácil? Não é. Na verdade, logicamente, isso de acordo com o PMBOK, tá? Claro que nós temos formas diferenciadas ou alternativas de estabelecer formas de gerenciamento mesmo, né? O PMBOK ele nos auxilia com essa sistematização, e inclusive vale dizer que o PMBOK é um material que serve como base para a norma, que nós discutimos na aula passada, mas que não deve ser a única forma de gerenciar, logicamente, tá? Então, voltamos a dizer, são 42 processos lógicos em 5 grupos de processos. Quais são os grupos de processos? Meu Deus do céu, olha, tá ficando complicado, hein? Mas vamos lá que eu vou ajudar vocês a entenderem esta situação. Primeiro, os 5 grupos ou áreas de conhecimento.
A iniciação, como nós já vimos, né? O planejamento, execução, controle e encerramento. Quais são estas áreas? Aqui não estão representadas todas as 42 áreas, tá bom? Todos os 42 processos de controle. Então nós temos aqui as áreas do conhecimento que precisam de gestão são integração, escopo, tempo, custos, qualidade, pessoas envolvidas, comunicação, riscos e necessidades de aquisições. Então, dentro de cada processo, logicamente que eu não vou pensar em todos os elementos. Por exemplo, o processo de iniciação, eu preciso de integração. Eu preciso compartilhar a ideia do projeto, esse pitch charter. É compartilhamento de ideias do projeto. E, claro, na comunicação, eu tenho que identificar quem são ou quem serão os parceiros que trabalharão conosco. Só isso cabe aos processos de iniciação, perfeito? Já no planejamento, aí tem muita coisa mesmo. Na questão da integração, eu tenho que elaborar o plano de modo integrado aos meus parceiros. Tenho que elaborar o escopo do projeto, tenho que planejar qual é o tempo que eu vou ter disponível para executar este projeto. Os custos, a parte financeira tem que estar muito clara, muito bem desenvolvida. A qualidade. O que é qualidade? É a averiguação se eu estou atingindo indicadores de agregação de valor. Lembram que nós discutimos isso na aula anterior? Então eu quero agregar valor a um processo, agregar valor a um produto. Então o indicador de qualidade é justamente o de agregação de valor. Atingirmos metas que são planificadas dentro do nosso projeto. Ademais, gestão de RH. RH, recursos humanos, nós queremos basicamente gerenciar aqui as nossas equipes de trabalho. E são equipes mesmo que podem estar espalhadas pela execução das diversas tarefas do projeto. Em termos de comunicações, isso faz muito parte de projetos e programas que sejam ligados à área de segurança do trabalho. Por quê? Quando a gente comunica algo dentro de um programa, dentro de um projeto, a nossa intenção é justamente estabelecer um processo de transmissão e discussão das informações entre todos os entes que participam da execução do projeto. Desde o CEO da empresa, a todos os seus diretores, a todos os seus gerentes, aos coordenadores e ao pessoal que se encontra nas partes, entre aspas, ok? Mais baixas da hierarquia. Eu volto a dizer, eu não gosto dessa terminologia baixa, mas por falta de um termo melhor para explicar sobre aqueles que possuem menos incumbências gerenciais, a gente utiliza a questão da inserção dos estratos mais baixos da hierarquia, tá? Então a comunicação tem que ficar muito clara, além de gerenciarmos os riscos. Só que aqui, pessoal, não é gerenciamento de riscos ocupacionais, não. Não pensem dessa forma. Se trata do gerenciamento de riscos ao projeto. Nós devemos nos perguntar, inclusive até com uma das estratégias de gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente pode usar aqui. Nós temos as nossas tarefas planejadas, né? A gente pode utilizar a técnica What If? E se? Se a gente planeja, por exemplo, vamos pensar naquela gravação do filme, né? O meu projeto é ter até a data, por exemplo, de 17 de setembro, a mixagem do áudio. Legal. Mas e se? Esse e se são todos os riscos associados ao não cumprimento daquela etapa, ao não cumprimento daquela meta. São vários os riscos que devem ser pensados dentro de uma metodologia que eu gosto muito, que é a metodologia de tempestade de ideias, ou brainstorming. E aí podem ser os mais diversos riscos, não é? Os mais diversos riscos. E é importante que a gente coloque isso para vocês, porque mais cabeças, principalmente dos parceiros, acabam visualizando riscos distintos. Da mesma maneira, aqui para as aquisições, nós devemos planificar, de acordo com essa gestão de riscos, de repente o que será necessário em termos de aquisição para trabalharmos as contingências a estes riscos.
sobre o que nós devemos investir para darmos a contingência necessária para os prováveis erros que podem acontecer. E vejam que aqui nós estamos apenas planejando o projeto, não chegamos a executá-lo. Estamos definindo finalmente o formato final desse projeto, partindo já para uma etapa de execução. Na gestão de integração, a ideia é executar o plano. Na gestão de qualidade, é garantir a qualidade. É garantir que aqueles indicadores que nós planificamos anteriormente, eles sejam devidamente cumpridos dentro do seu tempo. Na gestão de RH, a gente vai precisar desenvolver a equipe envolvida com este processo de trabalho. Da mesma maneira, gestão da comunicação. Nós devemos distribuir as informações que ocorrerem ao longo do processo, comunicar a todos os parceiros, todos os gestores de projetos que estiverem envolvidos, coordenadores, equipes técnicas, e na gestão das aquisições, solicitar seleção de fontes e administração de contratos. Porque muitas vezes, para que a gente possa executar o projeto, contratos adicionais precisam ser feitos com os fornecedores. Então eu preciso gerenciar esses contratos. Já nos processos de controle, eu não sei se vocês estão percebendo esse quadro, tá? Ele parece complexo em termos de entendimento, mas planejamento e controle exigem praticamente olhares muito aprofundados em todas as dimensões. Quando a gente fala sobre iniciação e encerramento, geralmente são poucas as ações que são destinadas para essas etapas, né? Agora, quando a gente fala sobre controle, quando a gente fala sobre planejamento, aqui realmente nós temos todas as dimensões acionadas. No processo de controle, então, a integração cuida do controle integrado das alterações do projeto. No escopo, há a necessidade de se verificar se o escopo definido inicialmente foi totalmente cumprido, se ele foi totalmente executado. Além disso, a questão do cronograma, né, ele tem que ser controlado para verificarmos se o tempo que foi planejado para execução daquela proposta de fato foi cumprido. Controle de custos, nós temos que verificar todas as rubricas de custo, custo fixo, custo variável, tudo aquilo que está ligado ao projeto para verificar se o destinado foi executado e se não foi executado, por que não foi executado. Em termos de controle de qualidade, nós devemos verificar quais metas e etapas cumpriram com o seu propósito e quais metas e etapas não cumpriram com este propósito, devendo-se, logicamente, estabelecer medidas paliativas ou medidas chamadas de acessórias de controle que foram aqui planejadas na gestão de riscos. Aqui na questão do RH, né? O RH nós não temos nenhuma ação. Na comunicação, nós temos que demonstrar o relatório de desempenho do projeto para todos os nossos parceiros, para que eles saibam exatamente o que foi executado e o que não foi executado, e acima de tudo, o porquê não foi executado. E além disso, na questão da gestão de riscos, nós temos o demonstrativo de todos os elementos de controle que foram devidamente utilizados, as estratégias de contingência, né? E por fim, nas aquisições, gerenciar as aquisições que foram necessárias para a execução do projeto. E no encerramento, neste caso nós estaríamos falando na integração do encerramento do projeto ou encerramento da fase. Volto a dizer para vocês, nós temos dois modos de gerenciar um determinado projeto. Ou o projeto ele tem um começo, meio e fim muito bem definidos, ou a fase tem um começo, meio e fim muito bem definidos. E uma equipe gestora de projetos de alta qualidade, quando desenvolve um projeto dentro de um determinado escopo, por exemplo, um programa de gerenciamento de riscos químicos em um frigorífico, a gente sabe que esse programa de gerenciamento de riscos químicos, ele não será um programa executado somente numa única fase. Nós teremos fase 2, nós teremos fase 3, até chegarmos à mitigação plena dos riscos químicos naquela empresa. Então, a gente estabelece fases, e não fases sobrepostas, fases. E por fim, nós temos aqui o encerramento dos contratos relacionados aos fornecedores que forneceram seus insumos para que nós pudéssemos executar o projeto, e também o encerramento das aquisições em si, vinculadas ao projeto e vinculadas à fase.
Quanta coisa, né, pessoal? Quantos elementos aqui que são nos dados, nos colocados, melhor dizendo, pelo PMBOK. E aqui, no PMBOK, claro, nós temos uma diversidade de outras variáveis, mas aqui nós procuramos demonstrar para vocês as mais genéricas, para que vocês pudessem ter uma ideia do que fazer. E vejam que para cada área do conhecimento, a gente tem um processo de gestão no qual nós precisamos preencher todas aquelas dimensões, de maneira a tornar a gestão integrada. Como? Aí eu vou demonstrar para vocês agora, já para a gente acabar essa primeira etapa da nossa aula, né? Este quadro, ele demonstra todas as dimensões que nós discutimos, só que aqui em cima, ao invés de aparecer a palavra integração, aparece a palavra gestão integrada, mas significa praticamente a mesma coisa, tá? Um processo de integração. E vejam que aqui, de um processo para o outro, de uma dimensão, iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento, nós temos dentro de cada dimensão uma lógica entre as ações. Então a iniciação vai para a elaboração do plano, da elaboração do plano nós vamos para a execução do plano, da execução vamos para o controle integrado das alterações e por fim encerramento do projeto. Na dimensão do escopo, a única coisa que eu preciso pensar é o planejamento do escopo do projeto, do formato do projeto e depois verificar e conferir o escopo. Só. Quando a gente pensa no tempo, a gente vai planejar o tempo de execução e depois vamos controlar o cronograma de execução, para verificarmos se isso de fato está sendo cumprido. Quando nós temos a questão dos custos, nós planejamos os custos e controlamos os custos. Então, a lógica deste quadro, dessa matriz de grupo de processos, ela é explicada não somente pelo preenchimento das ações dentro de cada dimensão. O que eu preciso pensar na iniciação do projeto para cada dimensão, ou no planejamento, o que eu preciso pensar para cada dimensão, na execução, o que eu preciso pensar para cada dimensão, até chegarmos ao encerramento. Nós não pensamos só nisso. Nós pensamos em integrar também horizontalmente essas ações. Elas precisam ter uma cadência, elas precisam ter uma lógica. A ação anterior precisa ser a explicação ou a justificativa para a próxima fase, assim sucessivamente, até a gente chegar ao final do nosso projeto. Então, gerenciar o projeto em visões gerais é isso que nós temos aqui em tela para ilustrar para vocês. E é o que o PMBOK coloca para a gente em termos de ilustrações, tá? Meus caros, com isso então, nós vamos encerrar essa primeira etapa da aula. Espero que vocês tenham gostado. A partir de agora nós estamos já nos aprofundando na questão do gerenciamento de projetos mesmo, né? Vocês perceberam que nós temos dimensões a serem consideradas para o ciclo de vida do projeto e em cada dimensão nós temos elementos os quais precisam ser pensados para que o projeto de fato saia do papel e chegue à sua execução. É assim também para projetos ligados à segurança do trabalho. Espero que tenha sido elucidativo e claro, eu espero vocês no segundo vídeo do nosso material, das nossas explicações, que estará, ou melhor, deste lado, eu sempre erro, hein? Deste lado no card, vocês poderão acessar o vídeo 2 dessa aula e nós vamos continuar discutindo no vídeo 2 sobre estas situações dos processos e do ciclo de vida dos projetos. Beleza? Não se esqueçam de fazer as atividades que eu coloquei no vídeo, durante o vídeo. Escrevam nos comentários ali no YouTube, tá? Para a gente poder saber de vocês, se vocês têm um sistema de gestão na empresa de vocês, na qual vocês trabalham ou trabalharam, se vocês têm algum software de gestão na empresa que vocês trabalharam ou que trabalham atualmente, pois isso é muito importante para a gente ter uma ideia do grau de conhecimento que vocês possuem sobre esta situação de gestão de projetos e software de gestão de projetos, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado mais uma vez, espero vocês na etapa 2, no vídeo 2 da nossa aula de hoje, tá bom? Até lá!